Bom dia, pessoal, para mais um estudo da Palavra de Deus. Esperança em meio à turbulência. Vamos entender o que Deus quer nos mostrar, amém? Dá um like aí, compartilha aí. Vamos lá. Vamos entendendo a Palavra de Deus, né? Devagarzinho, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia. Abençoa a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, ouvindo as tuas santas palavras. Traga paz para cada um deles, traga paz para a minha família também, para todos nós, Senhor. Senhor nosso Deus, cuida dos enfermos, dos desempregados, que a tua graça seja derramada sobre essas pessoas que estão desse jeito, né? Que nós precisamos do Senhor. Por isso que nós temos a grande esperança de saber que o Senhor vai voltar e vai viver conosco. E não vamos sofrer mais ao teu lado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, para entender tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo, amém. A esperança em meio à turbulência. Queridos, em meio à confusão, tá? Que está esse mundo hoje, você tem esperança. Existe uma luz brilhando no fundo do túnel, viu? Você tem esperança? Então eu digo para você, existe uma luz brilhando lá no fundo do túnel. Tá? E essa luz, sabe como é que chama? A segunda volta de Jesus. É essa luz aí. Tá? O livro dos Salmos usa linguagens simbólicas, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razão, tá? Para acreditar que a linguagem seja simbólica. Não há razão. Os Salmos 46 nos lembra que a terra física será profundamente afetada pelo retorno de Cristo, de Jesus Cristo. O Salmo 46 nos mostra isso. Tá? Não apenas os mares e os montes serão afetados, mas o clímax da história significará, né, o colapso dos reinos desse mundo. O mundo será destruído quando a pedra atingir aos pés da estalta, destruindo os 10 reinos modernos representados pelos dedos da estalta de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Será a destruição de todos os reinos da terra. Para quê? Para implantar aqui o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, veja agora a descrição que Jeremias faz sobre o período da desolação, quando Jesus voltar e arrebatar sua igreja para o céu. Vamos viver ali 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6 à frente. Tá? Mas, nesse período aí, a terra será um abismo. Sabia disso? Nesse período aí, né? Quando a igreja for arrebatada, né? Por 1000 anos, a terra vai ficar num abismo. Jeremias 4, capítulo 4 de Jeremias, versículo 23, está escrito assim:
Olhei para a terra, e ele assim informe e vazia, e para os céus, e não tinha luz. Jeremias está vendo uma coisa que nunca aconteceu ainda. Uma coisa que ainda nunca aconteceu. Eu vou ler de novo. Ele falou assim, ó. Olhei para a terra e ele assim forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Um abismo, uma escuridão total, como está lá em Gênesis. Queridos, a terra era sem forma e vazia. Está escrito lá que era um abismo. Então vai ser assim. E aí ele fala, versículo 24: Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os alteiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Não tem mais nada. Só Satanás aqui e seus anjos. E ele continua. E ele fala: Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim o Senhor, né? Ele fala, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo, de todo, tá? Muito bem. Depois de tudo isso, depois disso, surge a nova terra. Depois de tudo isso que está acontecendo, que Jeremias descreveu, né? Surge a nova terra, cuja capital é a Nova Jerusalém, tá? Que é muito linda, né? Como está descrito ali em Apocalipse capítulo 21, né? E no capítulo também 22 de Apocalipse. A profecia bíblica, meu irmão, mostra para nós, profecia bíblica, mostra para nós o que acontece, o que acontecerá, na verdade, com o mundo. A visão de Daniel, capítulo 7, ele fala lá dos 4 animais, tá? O leão, o urso, o leopardo e um animal terrível e espantoso, ele fala. Nenhum desses reinos mostrado aqui, como Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, que representa isso daí, nenhum desses reinos provou ser uma fortaleza para o povo de Deus, embora alguns fossem melhores que os outros. Mas a nossa pátria está no céu. Nossa pátria não está aqui. Filipenses capítulo 3 fala que a nossa pátria está no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Virá dela, né? Virá lá do céu, a nova Jerusalém, a nova terra, prontinha. Tá? E bem acima, né? Dos caos da terra, né? Não há aqui, quando Deus estiver aqui com a nova terra, não tem mais doenças, não tem mais avareza, mentiras, enganos. Ninguém cobrando por um palmo de terra para você comprar, não é tudo de graça. É Deus que está no comando. É Deus que está conosco. E Ele deu tudo para nós. Para os filhos deles que subiram com Ele. Né? A terra aqui, né, é bem acima do caos, né, da terra, há um trono inabalável,
descrito em Ezequiel, sabia? Capítulo 1, versículo 26. Escrito aqui no livro de Ezequiel, tá? Cercado por anjos, que nem Ezequiel falou. O trono de Deus é inabalável e vai estar aqui, na terra. Olha que coisa linda, né? Jesus ensinou que o mundo chegará a uma desordem cada vez mais profunda, como fala nas profecias, né? Conforme aproximamos do seu retorno, então Jesus descreve o que vai acontecer na terra lá em Mateus 24, tá? Fala das guerras, dos terremotos, das pestes, das mortes, tá? Aqui em Mateus 24, mostra a situação da terra antes da volta de Jesus. Antes dessa volta de Jesus. Apesar disso, podemos permanecer inabaláveis, sabia? Com fé, né, meu irmão? Com certeza, tá? Com fé. Independentemente das condições do planeta caótico, né? O caótica que vai estar aqui. Sabemos que Deus está no controle. Nós vamos estar inabalável, porque nós sabemos que Deus vai estar no controle, embora a terra esteja caótica antes da volta de Jesus, que vai estar, já está, e vai ficar pior, tá bom? Sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá as suas promessas. Amém. Deus é um Deus que não muda. Não estamos aqui, meu irmão, na verdade, abandonados. Essa que é a verdade. Tá? Não estamos aqui abandonados, esquecidos. Nós somos cuidados por Deus, né? O Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, né? Deus é o nosso refúgio. Não tem para onde correr, tá? Aleluia, bendito seja o nosso Deus, que é o nosso refúgio, né? A profecia de Daniel, meu irmão, ela, na verdade, ela não termina só falando do estado caótico da terra. A profecia de Daniel aqui, ela não termina quando nós lemos a profecia de Daniel, Daniel 7, nós vamos ler agora, ela não termina só falando de um estado caótico, né, aqui da terra. O capítulo 7 termina falando de vitória do povo de Deus, sabia? Vamos lá no Daniel para você ver. O capítulo 7 de Daniel termina aqui falando de vitória, meu irmão. Tá? De vitória. Né? Puxa um pouquinho para frente aí, você vai ver o livro de Daniel. Então você vai lá em Daniel, capítulo 7, já estou aqui nele. Versículo 25. Dá só uma olhada no que está escrito aqui primeiro no versículo 25. Daniel 7, 25. Deus está falando desses sistemas que vai governar o mundo. E ele fala aqui, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Queridos, o versículo 26, né? Esse versículo 26 também, nós podemos ler aqui de Daniel 7,25, fala assim, ó, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino de Deus vai destruir esse reino aí, que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, como já está mudando, como já mudou. Dizendo que a guarda não é o sábado, é o domingo. Mudou os tempos? Mudou também. O dia do Senhor acaba de um pôr do sol do pôr do sol, porque Deus é a luz do mundo. Onde há luz, não tem trevas, meu querido irmão.
É um jugo desigual, luz com trevas. Deus é a luz do mundo. E o versículo 26 fala que, mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio e consumir até o fim. Até o fim. E o versículo 27, já vamos ler também, fala assim, ó, e o reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados aos povos santos do Altíssimo, e ao seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aleluia! Está dizendo que nós somos vencedor. Vai ser dado para nós. Veja, depois que termina aqui essa frase dos 1260 anos, um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, que significa profeticamente 1260 anos, né? Desse verso 25 aqui, vem o juízo. O juízo de Deus será estabelecido. Esses 1260 anos começou ali no ano 538, né? E foi até o ano 1798. Foi um ano terrível para o povo de Deus. Perseguido, massacrado, escravizado, mortos. Tá? O ano começou ali, né? Estabelecido. Esse ano foi até o 1260 anos. Começou no ano 538 e foi até o ano 1798. E o juízo foi estabelecido. O juízo de Deus depois. Logo mais adiante, quando você vai logo mais adiante, o juízo de Deus foi estabelecido. Que ano? O ano 1844, logo um pouco à frente. Conforme a profecia de Daniel 8,14. Tá? Veja que no verso 27 aqui, termina com um final glorioso para Jesus Cristo e o povo santo do Altíssimo. Vamos ler de novo. Daniel 7, 25 até... Vamos ver o versículo aqui, né? 27. Daniel 7, 27. E o reino e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todos os céus, serão dados aos povos santos. Ao povo de Deus, que foi com ele embora 1000 anos. E depois desse caos, aí Jesus desce pela terceira vez, meu querido irmão. Para dar um fim a Satanás e seus anjos. E ele fala que esse domínio dos reinos debaixo de todos os céus serão dados aos povos santos do Altíssimo. E o seu reino, né, será um reino eterno, jamais será destruído. Tá? E aí ele fala no versículo 28, aqui terminou o assunto quanto a Daniel e os meus pensamentos, muitos me perturbaram, e meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no meu coração. No coração dele, Daniel. Queridos, nós sabemos, pelas profecias de Daniel e de Apocalipse, tudo que vai acontecer, Deus já deixou escrito. Qual é o teu problema, meu querido irmão, minha querida irmã? Você não gosta de ler as profecias? Você não gosta de escutar? Isso te aflige? Isso te dá medo? Pois é isso que Satanás quer, que você sinta medo. Mas Deus está te confortando que ele vai voltar. Não tema. Ele fala, não tema. Seja forte, seja fiel. Porque o reino de Deus será dado aos santos de Deus, que são seus filhos. Que suportaram tudo de pé. Não se entregaram ao inimigo, à marca da besta. Lembre-se que Daniel 7, versículo 27, termina com vitória. Satanás não quer que você entenda isso, meu irmão.
que ele é um perdedor. Termina com vitória. Jesus Cristo venceu. Já está escrito. Próximo estudo. Debaixo dos seus pés. Uau! Debaixo dos seus pés. Vamos entender então isso. Jesus Cristo é o vencedor. Não importa a perseguição que vai vir, meu irmão, porque ela vai vir mesmo. Lembra-se que Jeremias viu aqui no capítulo 4, tá? Depois disso, surge a nova terra, cuja capital é a Nova Jerusalém, que é linda como está descrito em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Meu irmão, minha querida irmã, devagarzinho nós vamos compreendendo a palavra de Deus. Porque nós não podemos viver religião. Nós temos que viver o que está escrito. Só a Escritura, assim diz o Senhor. Entendeu? Essa é a chave para nós entender as profecias, entender o que vai acontecer nos tempos do fim. Lembre-se que a Agenda 2030 está logo aí. Esse mundo vai cair num caos, meu irmão. Em economia e em tudo. E nós temos que estar preparados, em nome de Jesus Cristo, para ser arrebatado, levado para o céu, para viver 1000 anos, porque essa terra aqui vai ser desolada, meu irmão. Isso aqui vai se tornar um abismo de novo por 1000 anos. E aí Jesus Cristo desce pela terceira vez, para estabelecer o seu reino, um reino eterno, como está escrito na estátua de Nabucodonosor. Ele vem para destruir esses 3 reinos, esses 10 reinos que vai comandar o mundo. Como está na estátua de Nabucodonosor, nos dedos da estátua de Nabucodonosor, que desce uma pedra do céu sem auxílio de mão de homem. Essa pedra é Jesus. A Bíblia fala que ele é a pedra angular. Ele é a rocha. E fala lá que essa rocha vai crescer e jamais será destruída. As profecias, meu irmão, mostram para nós o fim, mas também mostra a glória de Deus e a nossa glória junto com Deus. É por isso que nós temos a esperança da volta de Jesus logo. Não podemos ficar sendo subornados pelas pessoas, escravizados pelas pessoas. Debaixo dos seus pés. É o próximo estudo da manhã de manhã. Vamos lá, vamos junto. Compartilha, dá um like aí. Se inscreve no canal aí. Né? Para as pessoas entenderem a palavra de Deus. Entender o que vai acontecer no tempo do fim. As profecias estão aqui para Deus deixou para nós entender, para nós se preparar. Deus nunca nos abandonou. O que você quer mais? Que a paz do Senhor esteja com você e o amor de Jesus, meu irmão. E minha querida irmã também. Aonde você estiver, você que está no Japão, você que está nos Estados Unidos, você que está na Alemanha, você que está na França, que escuta a palavra de Deus, lá em Portugal, você aqui do meu Brasil, onde eu estou falando, todas as capitais do Nordeste, né? Você da capital, aonde eu estou falando, de São Paulo. Deus está te chamando para estudar as profecias, para entender as profecias, meu querido irmão, se preparar. Para nós viver com Ele eternamente, sem dor, sem sofrimento, sem pandemia, sem doenças, sem hospitais, sem cemitérios, a morte não existe mais. O que você quer? Diz para mim, o que você quer?
Quer viver nesse mundo aqui ainda, desse jeito? Pois tenha certeza que esse mundo vai virar um caos. Esse mundo aqui vai ser cinza debaixo dos pés dos santos de Deus, do próprio Deus. Viu? Tenha certeza nisso, que a maldade vai acabar. Essa terra vai se tornar um abismo de novo, como foi no começo, por 1000 anos. E nesses 1000 anos o povo de Deus vai estar regozijando, junto com Jesus Cristo, no planeta céu, no onde Deus está. Nós vamos conhecer as maravilhas de Deus, porque Ele nos ama, nós somos filhos dEle. Ele não quer perder ninguém. Está te chamando. Procura uma igreja adventista do 7º dia para ter estudo bíblico, meu querido irmão. Não é a igreja, né, que você pode chegar lá e dizer assim que não tem coisas erradas. Tem sim coisas erradas. Mas se tem uma coisa que lá ensina corretamente é a Bíblia. Ninguém ensina religião. Ensina o que está escrito dentro da Bíblia. Bíblia explica a Bíblia. Amém? Fique com a paz do Senhor e até amanhã de manhã. Que Deus tome conta de você aonde você estiver. Tenho certeza. Quero mandar um beijo carinhoso para meu tio que mora lá em Aquirás, no Ceará. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. E abençoe todos que estão escutando a palavra de Deus nesse momento. Amém? Que Deus abrace você assim, ó. E aperte você assim, ó. Para você sentir o cheiro de Jesus Cristo. O nosso Jesus amado. Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. E até amanhã, hein? Vamos ver o que Deus quer nos mostrar amanhã. Tchau, pessoal.